E aí, galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre macetes de química para o Enem. E hoje falaremos sobre hibridização e eletroquímica. A hibridização ou hibridação é o conceito de misturar orbitais atômicos em novos orbitais híbridos, adequados para o emparelhamento de elétrons para formar ligações químicas na teoria da ligação de valência. Verificando essa tabela, o que a gente tem? As ligações de carbono, os tipos de ligação, a sua hibridização, os ângulos adjacentes e sua geometria. Então, o que é que a gente consegue ver? É que numa geometria tetraédrica, ó, tetra vem de quê? De 4, 1, 2, 3, 4. Os ângulos de ligação são de aproximadamente 109 e sua hibridização é do tipo sp3, tendo 4 ligações sigma. Assim vale para as outras ligações, para a trigonal e para a linear. E aí, às vezes, fica um pouco difícil da gente aprender, de compreender ou até mesmo de decorar. Então, as ligações sigma são ligações simples, por isso que aqui nessa geometria tetraédrica tem 4 ligações sigma. Nesse caso, ó, tem duas simples. E aqui eu vou ter duas. Então, se tem duas cordas me segurando, só precisa de uma ser forte. Ou seja, as ligações sigmas, elas são fortes. Então, nesse caso, vai ser uma forte e a outra fraca. Ou seja, vai ter 1, 2, 3 ligações sigmas e aqui uma pi. Nesse caso da primeira, como só tem ligados por ligações simples, sigma, né, simples, tem que ser ligações fortes, já que só tem simples, por isso que as 4 são ligações sigmas. Nesse caso, onde tem simples, eu coloco o quê? Sigma. Quando tem 3, eu só preciso de uma corda forte. Se tem 3 cordas me segurando, só preciso que uma seja forte. Por isso que vai ser uma sigma aqui e outra sigma aqui. Então, as duas laterais serão π. Por isso que nesse caso tem o quê? 2 sigmas e 2 π. E nesse caso aqui, ó, também uma geometria linear. Se tem duas cordas de um lado, só precisa de uma forte. Então, uma π e outra sigma, e aqui também uma π e outra sigma. E aí, eu vou dar um macete para vocês perceberem o quanto é facinho de decorar essa hibridização. Como é que eu vou saber isso aqui? SP, SP2, SP3? E aí, o que é que eu vou saber? Isso aqui tem a ver com os orbitais. Mas como é que eu consigo classificar e conseguir dizer realmente que tipo de hibridização está acontecendo? Então, se ligue nesse macete. Bom, e para o macete de hibridização, vamos usar o quê? Os nossos dedos. Então, o subnível S a gente já sabe que vai ter. Então, o S sempre vai ter na hibridização. Só não sei se vai ser P, SP, SP2, SP3. Então, vamos lá se ligar nesse macete. O S já tem. Então, vamos imaginar aqui, o carbono ele faz no máximo 4 ligações. Então, se já tem o S, vamos olhar os espaços que tem entre os nossos dedos. Então, S, P1, P2, P3. Ou seja, se tiver uma geometria tetraédrica, um carbono com 4 ligações simples, eu vou dizer que a hibridização é do tipo S, P1, P2, P3. E aí, vamos imaginar que ele tenha uma dupla e 2 simples. Então, o S já tem P1, P2. Ou seja, se ele tem uma ligação dupla e 2 simples, eu vou dizer que a hibridização dele é do tipo SP1, P2, SP2. Então, vamos imaginar que ele tenha 2 ligações duplas. Só vai ter um espaço. Então, a geometria eu já sei que vai ser linear. Então, o S já tem SP, ou seja, se tem 2 duplas, SP. E se por acaso tiver uma ligação tripla e outra ligação simples, também só vai ter um espaço. Consequentemente, a geometria também é linear. Então, se o S já tem, com um P, ou seja, SP. Hibridização SP3, hibridização SP2, hibridização SP e também aqui hibridização SP. Espero que vocês tenham compreendido dessa forma. Então, depois que a gente vê esse macete, vamos nos exercitar. Vamos ver aqui esse primeiro carbono.
Esse carbono aqui, ó, ele vai ter uma ligação dupla, mas também vai ter duas simples, porque tem dois hidrogênios. Então, vamos supor que tem um hidrogênio para cima e o outro aqui para baixo. Então, essa hibridização vai ser do tipo quê? Se eu vou ter uma dupla com duas simples, eu vou ter a sp1, p2, certo? No carbono 2, da mesma forma, ó, uma dupla e duas simples. Então, sp1, p2. Hibridização sp2. Aqui, ó, muito cuidado, a gente tá vendo, ó, praticamente linear. Então, pode ser que a gente se confunda, porém, esse hidrogênio, ele faz uma ligação simples com esse carbono. Então, vai ter uma, duas, três pontos de ligação com esse hidrogênio. Por isso que também vai ser o quê? sp2. É muito importante a gente ter atenção a isso. Esse carbono 4, da mesma forma, uma dupla com duas simples que tem os dois hidrogênios. Também vai ser sp2. E aí, esse carbono 5, como é que ele vai ser? Ele tem uma simples e tem mais 3 hidrogênios ao redor. Ou seja, ele vai ter 4 ligações simples. Por isso que a hibridização do tipo sp3. E aqui, para a gente ter noção de como ocorre essa hibridização, esse salto desse orbital, né, para um orbital, né, de uma forma mais excitada, vamos só relembrar aqui o diagrama de Linus Pauling, que a gente viu já em vídeos anteriores, verificando as 7 camadas, o máximo de elétrons que comporta em cada camada, certo? Seus níveis, de 1 ao 7, e os subníveis, sempre verificando a distribuição eletrônica dessa forma diagonal. Então, levando em consideração esse diagrama, vamos ver aqui uma distribuição no seu estado normal. Vamos supor um elemento químico que ele tem o quê? 6 elétrons na última camada. Então, 1s2, 2s2, 2p2, para completar o quê? Os 6 elétrons. Então, no primeiro subnível vai ter o quê? 2, né? Comporta no máximo 2, ó, a primeira camada. Na segunda, também está no subnível, no S, também vai comportar no máximo 2 elétrons, tá vendo? O S sempre é no máximo 2 elétrons. E aqui no P é no máximo 6 elétrons, cabe no P. Tá vendo? O máximo do subnível P são 6 elétrons. Tudo bem, fiz a distribuição eletrônica normal, elétrons sempre desemparelhados. Nesse caso, como só tem 2, é preferível que a gente comporte o máximo que puder de orbitais. Porém, se eu disser assim, vamos fazer a hibridização desse elemento químico. E aí, como é que vai ser? Então, quando eu falo em hibridização, eu vou verificar pela camada. Aqui eu tenho a camada 1 e aqui, ó, tanto o subnível esse S quanto esse P são da mesma camada. A camada 2, então eu vou tentar unir essas duas camadas, esses dois subníveis, já que são da mesma camada. Então, nesse caso, o primeiro vai continuar 1s2. Quando ocorre essa hibridização, que é união de orbitais, né, geralmente de mesma camada, o que é que a gente vai fazer? Eu vou juntar. Se aqui tem S2 e P2, se eu tirar um daqui e levar para cá, ó, um desses elétrons para cá, aqui só vai ficar com um S. Então, vai ficar S, P3. Porque se eu tirar um daqui e colocar aqui, vai ter 1, 2, 3. Então, quando uniu, formou o quê? O sp3. Ocorrendo assim o quê? A hibridização e todos os orbitais ficaram preenchidos, ó, não ficou nenhum vazio. Por quê? Porque esse elétron do orbital S subiu para sp. Então, a hibridização é isso, a união de orbitais, sempre colocando o elétron naquele orbital, né, que é seu estado mais excitado. E aí, falando um pouco de eletroquímica, temos que ver essa diferença. Na eletroquímica, estudamos tanto pilha quanto eletrólise. E aí, existem pequenas diferenças entre elas. Então, a pilha é um processo espontâneo. Envolve a transformação de uma energia química a energia elétrica. Já na eletrólise, vai passar de energia elétrica para energia química. Então, nunca esquecer, pilha espontânea, reação, né? Energia química para elétrica. E eletrólise parte da energia elétrica para energia química.
Por isso que a pilha é considerada um processo espontâneo e a eletrólise é não espontânea. Então, aqui coloquei só umas diquinhas para diferenciar, mas que vou ensinar macetes para a gente não esquecer. Então, a pilha é um processo espontâneo que envolve a transformação de energia química em energia elétrica, em que vamos ter o anodo, né, ou ânodo, com o polo negativo e o cátodo com o polo positivo. A eletrólise é bem semelhante, a diferença é que não é espontâneo, a energia elétrica se transforma em energia química e aí as cargas vão ser contrárias. O anodo na eletrólise vai ser o polo positivo e o cátodo vai ser o polo negativo. Vamos ver como a gente diferencia isso. Então, se ocorre uma oxidação, ocorre perda de elétrons. Está oxidando, então está corroendo, está perdendo elétrons. Então, quem vai agir é o agente redutor. Então, sempre é o contrário. Se oxida, é o agente redutor. Se reduz, o agente é oxidante. Então, na redução, ganha elétrons. Só para a gente ver aqui o exemplo, eu tenho o óxido de zinco. Então, se eu estou dizendo que está oxidando e está perdendo elétrons, olha aqui, ó, depois de aceto, ó, perdeu 2 elétrons. No caso da redução, ó, o cobre, 2 mais, ó, aqui, ganhou ó, mais 2 elétrons, certo? Para formar o óxido de cobre. Vamos ver aqui como é que a gente aprende isso aí de forma mais fácil. Vamos ver logo essa representação esquemática. Aqui temos o funcionamento de uma pilha, zinco e cobre, e aqui o funcionamento da eletrólise, né, que envolve a bateria. Então, olhando aqui para essa pilha, temos uma solução de sulfato de zinco, uma célula, e entre a célula, solução de sulfato de cobre. Sempre na pilha vai ter que ter o quê? Essa ponte salina, certo? Essa ponte salina é que vai fazer com que haja um equilíbrio eletroquímico entre essas células. Do lado do ânodo está saindo elétron, que nesse caso da pilha é o polo negativo, certo? E vai chegando aqui no cátodo. Então, sempre, independente de ser pilha ou bateria, né, no caso da eletrólise, os elétrons sempre vão sair do ânodo, sempre vão sair do ânodo. No caso da bateria, né, da eletroquímica, da mesma forma, ó, os elétrons sempre vão sair do ânodo. A diferença é que, nesse caso, o ânodo vai ser o polo positivo e o cátodo o polo negativo. E veja que eles estão numa mesma célula eletroquímica e não há ponte salina. Então, para diferenciar, ó, o macete do porgo e do crau, ó, porgo e crau. Então, sempre que tiver na prova, falou de pilha, falou de eletrólise, para eu não me confundir, eu boto lá, porgo e crau. Então, ó, P perde elétrons, se perde elétrons, oxida, e o agente é o quê? Redutor. Lembra que a gente falou, ó, se oxida, agente redutor. E o GRO do porgo, o que é que significa? O G ganha elétrons, se ganha elétron, reduz, e quem é o agente? Oxidante. Isso aqui tanto vale para a pilha quanto vale para a eletrólise. Porgo e crau, né? Porgo e crau. E o crau, o que é que significa? O C me diz que no cátodo reduz e no ânodo oxida. Isso também vale para pilhas e eletrólise. E aí, só uma coisa interessante, ó, consoante com consoante. Cátodo reduz. Vogal com vogal. Ânodo oxida. E aí, o que é que vai diferenciar mesmo entre elas? A carguinha. Veja só. Vamos imaginar que eu pegue lá o R do crau e o A do crau. Dentro do A, na pilha, ó, vai ter um tracinho de negativo. Ou seja, no crau, esse acentinho só vai valer para a pilha, certo? O ânodo na pilha é o quê? Polo negativo. E o cátodo vai ser o quê? O xizinho aqui de polo positivo. Então, a regra do porgo e do crau vale para os dois. A diferença vai ser o quê? Na carguinha. Para a pilha, eu vou levar em consideração que o anodo, ó, o A, é o polo negativo. E o cátodo é o polo positivo. E aí tem uma musiquinha que a gente vai encerrar a aula só para vocês não esquecerem essa parte aí de pilhas e
baterias. Os elétrons, saindo de um lado, chegando do outro. É saindo do anodo e chegando no cátodo. Se quer aprender pilha, escute o que eu vou te falar. Sem a ponte salina, ela não vai funcionar. No anodo oxida, no cátodo reduz. O zinco perde elétrons, ele sofre oxidação. E para calcular a voltagem, é só isso e nada mais. Tu tira a diferença entre os potenciais. Se o delta é positivo, a pilha é espontânea. Se der é negativo, ela não funciona. Os elétrons, saindo do lado, chegando do outro.